Olá a todos! Estamos dando início a mais um estudo bíblico aqui no canal do Evangelho e hoje nós vamos estudar o texto de Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 23 até o versículo de número 33. Essa passagem aqui é uma passagem que vai relatar Jesus respondendo uma pergunta que os saduceus fizeram a ele, relacionada com a ressurreição e o casamento. Então veja o que diz o texto, a partir do verso 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se, morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente também morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Bom, essa passagem ela é um tanto interessante porque ela vai abordar, pelo menos de uma forma assim mais explicativa, como é a realidade, como será a realidade, melhor dizendo, na ressurreição dos justos. Bem, e aqui nós aprendemos que quando nós estivermos lá no mundo vindouro, no período vindouro, quando ocorrer a ressurreição e estivermos com o Senhor no seu reino eterno, lá nós não casaremos. Nós seremos como os anjos. O casamento é uma realidade aqui, para esse mundo presente. Bom, além disso, esse texto ele vai trazer algumas outras observações importantes. A começar aí pelo verso de número 23. Veja o que diz o verso 23. Naquele mesmo dia. Por que ele utiliza essa expressão aqui, naquele mesmo dia? Que dia é esse? Foi o dia em que um outro grupo já havia feito uma outra pergunta para o Senhor Jesus. Estamos falando dos herodianos. Aqui no verso 15, o texto vai falar que os discípulos dos fariseus, no caso, não só os herodianos, mas os discípulos dos fariseus com os herodianos vieram então fazer uma pergunta para Jesus. E qual era a pergunta? A pergunta está aí no verso 17. É certo pagar imposto a César ou não? E aqui então Jesus dá aquela resposta clássica que nós conhecemos e nós já estudamos aqui no canal. Mas voltando agora para o verso 23, naquele mesmo dia não deixaram Jesus em paz. Surge um outro grupo de judeus querendo fazer uma outra pergunta. Quem é esse grupo? O texto vai falar que são os saduceus. Quem são os saduceus na sociedade judaica dos tempos de Jesus? Quem eles são? Bom, os saduceus, eles são uma seita judaica. Eles também são um partido do Sinédrio. O Sinédrio é um órgão de poder dos judeus, onde eles julgavam e tratavam de coisas
relacionadas à religião judaica ou à comunidade judaica. E os saduceus, eles eram muito poderosos, era o partido mais importante. Por quê? Porque era o partido dos sacerdotes. Os sacerdotes, geralmente, eles faziam parte dessa seita, da seita dos saduceus. Eles eram muito importantes, eles eram aristocratas, ou seja, eles eram pessoas da alta classe, da elite mesmo, e eles tinham algumas crenças peculiares. Eles tinham uma doutrina que negava algumas verdades importantes das Escrituras. Eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição. E é isso que o texto fala, que eles negavam a ressurreição. Que ressurreição é essa? É a ressurreição que é prometida no Antigo Testamento. Inclusive em Daniel, no capítulo 12, nós vemos a menção dessa ressurreição, de que os justos ressuscitarão para a vida eterna, os injustos para a vergonha eterna. Eles não acreditavam nesses textos, eles não acreditavam na realidade de que um dia todas as pessoas que morreram, elas vão ressuscitar, os justos vão ressuscitar para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Eles não acreditavam nisso. E além disso, eles também não acreditavam em outras coisas, que a gente pode observar em outra passagem bíblica, lá em Atos, no capítulo de número 23, no versículo 8, vai dizer as coisas que eles não acreditavam. E o que eles não acreditavam? Está aqui em Atos, capítulo 23, versículo de número 8. Isso porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos e nem espíritos. Eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos e nem em espíritos. É por isso que no livro de Atos, a perseguição ela vem com muito mais força da parte dos saduceus, diferente dos evangelhos, onde você vê muita menção aos fariseus. Os fariseus, eles estão atrás de Jesus o tempo todo. Já no livro de Atos, há muita menção aos saduceus perseguindo os cristãos. Por quê? Porque no livro de Atos, a mensagem central é a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. E isso deixava os saduceus indignados, enfurecidos, espumando de raiva ao ouvir isso, de que Jesus ressuscitou. Eles não gostavam dessa mensagem, tendo em vista que eles negavam a ressurreição. Mas além de negar a ressurreição, eles também negavam a existência de anjos e de espíritos. Os espíritos aqui mencionados faz referência ao espírito humano. Para eles, morreu, acabou. É isso. Morreu, não tem ressurreição e também a alma não vai para o céu. Morreu, acabou, não existe um espírito, não existe ressurreição. E isso significa que eles eram, ao mesmo tempo, religiosos, visto que eles cuidavam do serviço sacerdotal, muitos deles eram sacerdotes, mas também eles eram extremamente materialistas. Sim, parece uma coisa um tanto inusitada. Os sacerdotes religiosos são, ao mesmo tempo, materialistas. Não acreditam em espírito, não acreditam em vida após a morte, não acreditam em ressurreição, não acreditam em nada disso. Eles parecem mais discípulos de Nietzsche, de Paul Sartre, de algum existencialista ateu, mas não, eles são religiosos, eles são sacerdotes. E mesmo assim, eles não acreditavam nessas coisas.
não acreditavam em anjo, nem em ressurreição, nem em vida após a morte, céu, inferno. Eles não acreditavam em nada disso. Mas voltando agora para o texto de Mateus, vamos analisar esse texto porque eles vão fazer uma pergunta aqui para Jesus. E é uma pergunta capciosa, é uma pergunta maldosa. Eles estão querendo deixar Jesus sem resposta. Eles querem fazer Jesus gaguejar. Eles querem deixar Jesus sem ter o que falar. Mas eles não conseguiram, conforme nós vamos observando aqui no texto. Eles vão fazer a seguinte pergunta: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Essa é a lei do levirato. Essa lei se encontra no Pentateuco, ela está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 25. Lá em Deuteronômio 25, versículos 5 e 6, vai mencionar sobre essa lei. Vai dizer: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primogênito que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Então, a lei do levirato obrigava o homem a se casar com a viúva de seu irmão, caso ela não tivesse filho. E ele então ficava com essa responsabilidade de dar descendência a seu irmão falecido, já que ele não pôde ter filhos com a sua esposa. Então o seu irmão, ele tinha que cumprir essa tarefa. Então, os saduceus estão partindo desse versículo aqui, que se encontra na lei de Moisés, para tentar de alguma forma mostrar para Jesus que não haverá ressurreição. Mas por que não haverá ressurreição na cabeça deles? A pergunta vai indicar isso. Versículo 25. Ele vai criar aqui uma situação hipotética. E qual é essa situação? Verso 25. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente morreu também a mulher. Então ele está criando aqui uma situação em que um homem se casa, ele morre sem deixar descendência, aí o seu irmão mais novo, ele vai, casa com a mulher, não tem filho, morre, e aí o outro irmão casa até chegar no último irmão. Temos aqui no total 7 irmãos aqui. E aí a pergunta que ele faz é a seguinte, no versículo de número 28. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será esposa, visto que todos foram casados com ela? E aí, como é que Jesus se sai dessa? Como é que Jesus responde essa questão? É uma pergunta difícil, mas Jesus ele vai dar uma resposta que revela aqui, no caso, a sua sabedoria suprema, a sua sabedoria que é tão grande, tão imensa, ao ponto de ter resposta para qualquer pergunta difícil. E Jesus vai dar a resposta para essa questão. Verso 29, Jesus respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. É interessante Jesus falar isso com sacerdotes, homens religiosos, homens que estavam acostumados com a leitura da lei, homens que tinham a responsabilidade de ensinar a lei. Os sacerdotes tinham essa responsabilidade de transmitir a lei de Deus para o povo. E Jesus aqui fala com aqueles homens: vocês não conhecem nada de Bíblia. Usando uma expressão mais moderna, vocês não sabem nada de Bíblia. E vocês também não conhecem o poder de Deus. Vocês duvidam da capacidade de Deus de resolver esse problema que vocês apontaram. Vocês apontaram um problema, uma questão interessante. De quem ela será a esposa? Já que ela foi casada nessa vida com 7 homens, com quem ela será casada
na ressurreição? É uma boa pergunta, mas vocês perguntam isso como se isso impossibilitasse Deus de resolver esse problema, como se isso impedisse a ressurreição de acontecer. E vocês não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras dão resposta sobre isso. E aí então Jesus vai dar a sua resposta. Ele vai falar no verso 30 em diante: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, quando houver a ressurreição, quando estivermos com Cristo na glória, lá não haverá mais casamentos. Os casamentos, eles têm um prazo final. O casamento, ele dura somente nessa vida. E ele termina especificamente com a morte de um dos cônjuges. É por isso que a gente ouve sempre aquela expressão, até que a morte os separe. Se um dos cônjuges morre, então o casamento já não existe mais. E na ressurreição, quando os dois ressuscitarem, eles não vão ser mais um casal, eles serão como os anjos. E aí Jesus, no verso 31, ele vai dizer: quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? E aqui ele vai citar uma passagem que está também no Pentateuco, na Torá, está em Êxodo, capítulo 3, verso 6. E o texto diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando o Senhor falou isso para Moisés, no episódio da sarça que não se consumia, naquela época, Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido há séculos. Já estavam sepultados há séculos, Abraão, Isaac e Jacó. E mesmo assim, Deus faz questão de dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí então Jesus complementa: ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Aqui Jesus ele mostra duas coisas para os saduceus: que existe a ressurreição, porque se não existisse a ressurreição, então Abraão, Isaac e Jacó, eles não vão ressuscitar, eles não vão voltar, eles não vão obter uma recompensa eterna, uma vida eterna. Então por que Deus usou o nome deles? Por que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se eles morreram e não vão voltar mais à existência? E além disso, quando Jesus fala aqui que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, ele está querendo indicar uma coisa para os saduceus: Abraão, Isaac e Jacó, eles estão mortos para nós. Para nós eles estão mortos, eles já partiram, já não estão mais aqui entre nós. Mas para Deus eles permanecem vivos. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos na presença de Deus. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, tendo a esperança da vida eterna, eles não deixam de existir. Eles não desaparecem, eles não ficam dormindo, como ensinam alguns aí a ideia do sono da alma. Não, eles não estão dormindo, mas eles estão na presença de Deus. Os seus espíritos, as suas almas estão na presença de Deus, aguardando o dia da ressurreição. Então aqui Jesus ele desmente duas falácias dos saduceus. Primeiro, Jesus mostra que existe ressurreição. E segundo, Jesus mostra por que existe a ressurreição. Porque aqueles que morrem, eles não deixam de existir. Não, aqueles que morrem, eles estão na presença de Deus. Aqueles que morrem na fé em Cristo, eles estão na presença de Deus. Eles estão no céu. Eles estão no lugar de consolo, conforme também aprendemos no relato do rico e do Lázaro, lá em Lucas, capítulo 16. Eles estão na presença do Senhor. Então, se as suas almas estão no céu, na presença do Senhor, isso significa que um dia elas vão voltar ao corpo, elas vão ressuscitar novamente. A verdade é que o ensino da imortalidade da alma não anula a ressurreição, como muitos dizem. Se a alma está no céu, então para que ressuscitar?
Na verdade é o contrário. Se a alma está no céu, isso significa que ela não vai ficar lá para sempre. Um dia ela vai ressuscitar, ela vai voltar ao corpo, o corpo vai ser restaurado novamente e vai ser restaurado de uma forma que nunca mais irá experimentar a morte, nunca mais irá padecer por nada. A verdade é que a doutrina da imortalidade da alma, ela é um complemento da doutrina da ressurreição. Porque o interesse de Deus não é só salvar a alma, levar a alma para o céu. O interesse de Deus é redimir o ser humano por inteiro, alma, corpo. Ou seja, Deus ele quer redimir o homem por completo, tanto a sua alma como o seu corpo. E é por isso que um dia os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. E o Novo Testamento está repleto de textos falando sobre essa promessa. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar e eles vão ressuscitar para a vida eterna. Eles vão ressuscitar para nunca mais morrer. A maior evidência disso é que Cristo ressuscitou dos mortos. E ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, assim como Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, um dia aqueles que morreram em Cristo também vão ressuscitar para nunca mais morrer. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai falar sobre essa ressurreição. Ali o apóstolo Paulo vai lançar as bases dessa ressurreição. Então, se você puder, anote esse texto, leia em sua casa o capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 15. Leia 1 Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo vai esclarecer todas as dúvidas em relação à realidade da ressurreição dos justos. Mas é verdade também que os ímpios vão ressuscitar, mas eles vão ressuscitar para o julgamento final, o julgamento definitivo e eterno. Pois bem, o verso 33 vai terminar dizendo: ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Jesus, ele deixa qualquer um admirado. A forma como ele ensina, não tem ninguém como ele. Não tem ninguém que seja capaz de responder perguntas tão difíceis como ele. E em Jesus nós encontramos respostas para tudo. Para tudo. Até para as questões mais difíceis da vida. É claro que Jesus ele não vai explicar tudo para nós. Ele não vai responder cada pergunta nossa. Mas a sua palavra sempre nos dará o descanso que nós precisamos ter. Sempre. E é isso que nós vemos aqui, na sabedoria de Jesus. Não há ninguém como ele. Não há ninguém que seja tão sábio, tão inteligente como ele é. E é por isso que nós devemos colocar toda a nossa fé nele. Você já fez isso? Você já colocou toda a sua fé nele? Porque só ele é capaz de resolver as situações mais difíceis. Só ele é capaz de tirar do nosso coração qualquer angústia, qualquer sentimento de tristeza, de preocupação, qualquer coisa amarga que não sai da nossa cabeça, que nos perturba. Só ele pode nos aliviar de todo o peso que carregamos. E só ele é capaz de nos dar tudo aquilo que nós precisamos conhecer, nos fazer saber tudo aquilo que precisamos aprender para que venhamos viver uma vida no caminho certo. Ele é o caminho e ele nos mostra o caminho certo para viver. Só ele tem essa sabedoria. Ele é o mestre por excelência. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até a próxima oportunidade. Continue conosco, acompanhando nossos estudos no Evangelho de Mateus. Tchau, tchau.